Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020. Meu nome é Arthur Gimenez Prado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Prado com as principais notícias do interior de São Paulo, do Brasil e do mundo. Começamos falando sobre uma colisão entre motos que deixou 3 feridos em uma avenida na cidade de São Carlos. Aqui no interior de São Paulo, as vítimas foram socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros nessa quarta-feira, dia 12. Aqui abrindo o texto. 3 pessoas ficaram feridas após a colisão entre 2 motos no final de tarde dessa quarta-feira, dia 12, em São Carlos. De acordo com uma testemunha, uma Honda Bis seguia pela rua Amadeu Amaral e colidiu contra uma moto que seguia pela Avenida Getúlio Vargas. A motorista da Bis e a passageira da outra moto foram socorridas pelo resgate do Corpo de Bombeiros da cidade. O motorista de outra moto foi socorrido pelo SAMU. Os 3 foram levados para a Santa Casa com ferimentos leves. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Vamos aqui para o próximo caso. Esse caso aqui é um pouco assim mais grave, porque a Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual praticada por um profissional da saúde no município de Américo Brasiliense, aqui na microrregião, na região metropolitana, poderíamos dizer assim, de Araraquara. O crime teria sido praticado dentro de um posto de saúde durante um atendimento de rotina na última segunda-feira, dia 10. O profissional denunciado é um enfermeiro. Segundo informações, um paciente embriagado deu entrada a um posto de saúde ao lado do Hospital José Nigro, no centro da cidade. A vítima foi atendida pelo enfermeiro que teria passado por médico. O paciente relata que estava deitado em uma maca quando foi abordado pelo enfermeiro, que examinou seu abdômen. Ele pediu que a vítima deitasse de barriga para baixo e cometeu o abuso. O paciente declara que ao sentir dor virou e se viu o enfermeiro com pênis fora das vestes. A vítima procurou a Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência. De acordo com o delegado Dr. Jesus Nazaré Romão, no dia seguinte ao abuso, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência. O homem fez exame de corpo de delito e foi instaurado um inquérito policial. O enfermeiro também procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência por calúnia, alegando que o ocorrido não era verdade. Após o registro policial e manifestação da Procuradoria Jurídica do município, a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense afastou o servidor, em caráter provisório, sem prejuízo dos seus vencimentos, A portaria entrou em vigor no dia 12 de fevereiro. Confira só então o repórter Marcelo Bognoli, da Rádio Morada do Sol, do Portal Morada e da TV Cultura Paulista, afiliada da Cultura aqui em Araraquara e região, conversou com o doutor Jesus Nazaré Romão, lá na delegacia da Polícia Civil em Américo Brasiliense. Chico, nós estamos aqui com o doutor Romão. Ele vai explicar para a gente o que aconteceu. Doutor, já foi registrado na delegacia civil essa situação desse abuso sexual? E também já teve outros desdobramentos ou ainda está tudo parado? Diz que teve um outro boletim de ocorrência, é verdade? Perfeito, já foi feita a ocorrência. A vítima, no outro dia, né, dos fatos, né, ela veio aqui à delegacia, fez uma ocorrência, pedindo para ela passar por exame corpo de delito, para apurar se realmente houve a violência sexual. E nós vamos instaurar o inquérito policial para apurar realmente o que aconteceu no dia dos fatos. Posteriormente a isso, temos uma outra notícia de um crime contra a honra. Esse já registrado pelo denunciado. Também vai ser apurado o que houve, se essa denúncia é verídica ou não. Certo, então o senhor quer dizer o seguinte, que a vítima veio até a delegacia, fez o boletim de ocorrência referente ao estupro que ele teria sofrido,
E a pessoa que ele acusa também veio até aqui fazer um boletim de ocorrência dizendo que não houve isso, é isso? Perfeito, é isso aí. Depois que a vítima registrou a ocorrência sobre a denúncia do ato sexual sem consentimento, né? A outra parte veio aqui e falou que não é verdade, que isso aí é um crime, está caluniando ele, está difamando ele, não é verdade, e que ele irá provar durante as investigações. Bonholi. Perguntando como foi essa situação, o que o rapaz relatou na primeira denúncia, como aconteceu essa situação, do início, o senhor pode contar para a gente? Ele contou que foi ao hospital fazer um atendimento médico, e depois que ele foi atendido pelo denunciado, ele teria percebido que ele tinha sofrido uma violência sexual. Então ele não sabe muito detalhe, não contou detalhes do que aconteceu, só disse que houve essa violência sexual sem o seu consentimento e que ele foi de uma forma ou de outra enganado no atendimento médico. Ô, Bonholi, No atendimento médico, no atendimento que ele necessitava naquele momento. Ele disse que, segundo informações, a vítima disse que teria sido anestesiada para essa ação. Existe essa versão mesmo no boletim de ocorrência? A vítima estaria embriagada. A versão da anestesia não tem. Ela estaria embriagada? A vítima estava embriagada. Se houve realmente esse fato, né? Se houve realmente esse fato, é um pouco mais grave. Mas vai ser apurado durante as investigações no inquérito policial que nós estamos instaurando. Ô Luiz, quer dizer, Chico, na verdade o que acontece? Nós tentamos levantar outras informações fora da delegacia e o que a gente teve é o seguinte, que não foi registrado o boletim de ocorrência no primeiro caso, mas houve sim um processo administrativo por parte da prefeitura. A história que nós ouvimos aqui é a seguinte, que esse rapaz foi até o pronto atendimento, foi atendido por esse cidadão que se passou por médico. Durante o atendimento ele teria feito toques no abdômen e fez um toque retal com uma pomada, com uma pomada. Essa pomada, essa vítima diz que seria um anestésico local e que por isso ele não sentiu a situação toda. E quando ele notou, esse rapaz estava lá mexendo a cintura ali com uma camisinha no pênis e aí ele flagrou o rapaz nessa situação. Inclusive isso está constando aqui no boletim de ocorrência, o doutor Romão mostra para a gente nesse momento. A informação que nós tivemos é que realmente o boletim de ocorrência foi lavrado como estupro de vulnerável. O Romão vai passar mais algumas informações. O registro foi de estupro de vulnerável, por quê? Porque a vítima não teria condições de saber, consciência do que estava acontecendo. Então ela foi de uma forma ou de outra ludibriada, fraudada a sua vontade. Então por conta disso o que foi feito de estupro de vulnerável. Tá aí então, né? Agradecer ao repórter Marcelo Bonholi, o pessoal do Jornal da Morada, Sistema Roberto Montoro de Comunicação. E o texto é do portamorada.com.br. Vamos continuar averiguando esse caso ao longo do tempo. A árvore de cerca de 10 metros cai em Avenida de Campinas. Queda ocorreu na Avenida Saldanha de Gama, no bairro Vila Costa e Silva. Segundo a INDEC, não houve feridos. Uma árvore de cerca de 10 metros desabou na tarde dessa quarta-feira, por causa das chuvas, né? Na Avenida Saldanha de Gama, no bairro Vila Costa e Silva, uma avenida muito famosa em Campinas. Segundo a INDEC, empresa responsável pelo trânsito do município, não houve feridos. A prefeitura informou que o Departamento de Parques e Jardins, DPJ, foi acionado para remover os materiais. Segundo a INDEC, a queda ocorreu por volta das 13h30 e não houve lentidão no trânsito. Vamos então ver a imagem? Aí então, né, árvore grande, né, cerca de 10 metros, a foto é de Marcelo Teixeira e o texto de G1/Campinas e região. Vamos falar agora de Covid-19, o novo coronavírus, porque o Japão confirmou a primeira morte pelo vírus e é a segunda fora da China. O governo japonês disse que a vítima foi uma mulher de 80 anos, moradora da região metropolitana de Tóquio.
o país é sede das Olimpíadas de 2020. Nessa quinta-feira, dia 13, o ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato, disse em uma entrevista coletiva que a paciente era mulher de cerca de 80 anos, moradora da região metropolitana de Tóquio. O texto é do G1. Vamos então com a previsão do tempo? Previsão do tempo para amanhã, retirada do clima-tempo. Vamos começar aqui por Araraquara, a mínima amanhã 18, a máxima de 31 graus. Tá, segundo aqui o clima-tempo, não vai chover, 0 milímetros, a chance é 0%. De Araraquara, vamos para a nossa capital paulista, São Paulo. A mínima é de 17, máxima de 28, lá na capital um pouquinho mais frio. E também não vai chover. Que tá falando, amanhã será parecido com hoje, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noites com muitas nuvens. E de São Paulo, muita gente que eu conheço está no litoral, então vamos para Ubatuba. Vamos então para Ubatuba, a mínima é 18 e a máxima é de 28. E em Ubatuba, lá, aqui no litoral paulista, vai chover, porque a mínima é 18, máxima é de 28 e a chuva é a esperada, 90% de chances e 5 milímetros aí. Amanhã será parecido com hoje, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme para você que está em Ubatuba, enfim. O Jornal da Rede Prado de hoje, dessa quinta-feira, vai ficando por aqui. Você pode ver e rever quantas vezes quiser aqui mesmo no YouTube. Deixe sua opinião, sua reclamação, sugestão aqui no chat ao vivo ou no nosso e-mail rpnoficial@gmail.com ou no direct do Instagram @RedePradoOficial. Daqui a pouco eu volto com um giro do esporte. Tchau, tchau. Olá, muito boa noite para você que estava acompanhando comigo mesmo o Jornal da Rede Prado com as principais notícias daqui do interior de São Paulo, do Brasil e do mundo. Mas agora você fica com os esportes, aqui no Giro do Esporte. Vamos começar falando então do que é assunto no mundo inteiro. No mundo inteiro não, na América, né? O Corinthians foi eliminado da Libertadores mais uma vez e pelo Guarani novamente. O Corinthians foi eliminado da Libertadores na noite desta quarta-feira. Ele venceu o Guarani do Paraguai por 2-1, mas foi desclassificado no critério de gol fora de casa. Corinthians que foi desclassificado pelo mesmo time do que na Libertadores de 2019 e também mais ou menos no mesmo período, né? Mas os torcedores corintianos estão confiantes apesar disso, viu? Mas agora ainda vamos falar do adversário do Corinthians, que é o Palmeiras, só que o feminino, porque o Palmeiras anunciou a contratação da atacante da seleção brasileira, Bia Zanerato. Vou ler um texto aqui para vocês da ESPN Brasil. O Palmeiras segue se reforçando para o futebol feminino em 2020. Nessa quarta-feira, o Verdão anunciou a contratação do atacante Bia Zanerato, que chega por empréstimo até junho. A jogadora, que é titular da seleção brasileira, atacante, estava no Wuhan, na província de Wuhan, onde teve todo o coronavírus, o Covid-19, o 09, que é a pandemia. Nós estamos falando sobre isso até agora. A Bia Zanerato jogava em Wuhan, Xinhuan, não sei se estou pronunciando certo, da China. Além de atuar na China, a Bia também teve passagens pela Ferroviária. Bia, que é araraquarense, tem família aqui em Araraquara, Santos, Bangu, Vitória das Tabocás
Incheon, Hyundai Steel Red Angels, na Coreia do Sul. E Corinthians, no clube sul-coreano, ganhou o apelido de Imperatriz, após se destacar com diversos gols marcados no país asiático. Bia Zanerato, conheço você, seja muito bem-vinda novamente ao Brasil. Vamos falar agora sobre o Flamengo, que venceu o Fluminense em jogo de 5 gols e vai à final da Taça Guanabara. Vamos então eu vou passar para vocês agora a rodada do Paulistão, porque amanhã tem Paulistão. Aí amanhã eu passo para vocês o que vai ter um final de semana, mas amanhã às 7h15 da noite tem Inter de Limeira contra Santo André, e às 21h30, às 9h30, mais ou menos aqui no horário da Rede Prado, tem Botafogo de Ribeirão Preto contra Água Santa. Vamos falar agora de NBA, passar a rodada para vocês de NBA. Amanhã também tem 2 jogos da NBA. O Celtics joga contra os Clippers às 22 horas no horário de Brasília. E os Pelicans contra os Thunder às 22 horas também no horário de Brasília. Vamos falar agora, para finalizar o nosso giro, sobre Ferroviária. Ferroviária que jogou hoje à tarde pela Copa do Brasil contra o Avaí, que ganhou de 2-0 aqui na Arena da Fonte Luminosa. Caso a Ferroviária, caso houvesse um empate de qualquer número, a Ferroviária iria ser eliminada da Copa do Brasil e quem iria passar era o Avaí. Porém, quem ganhasse, é claro, iria passar, e foi dessa vez a vez da Ferrinha. Ferroviária 2 e Avaí Futebol Clube 0. E o público foi aí então de aproximadamente, 1.398 do jogo Ferroviária e Avaí. Lembrando que esse final de semana também tem Ferroviário, clássico Ferroviária e Santos. Mas no giro de amanhã a gente conta mais coisas aí sobre Ferroviária, a gente passa a rodada dos estaduais e tem mais NBA também nesse final de semana. Um beijo pra você, volto daqui a pouco com o boletim direto da redação. Tchau, tchau. Olá, muito boa noite para você que estava acompanhando o Giro do Esporte. Agora vamos ficar com um pouquinho das notícias com o boletim direto da redação. Vamos começar falando que em Roma, o ex-presidente Lula se reuniu com o Papa e lideranças políticas. O petista foi recebido por sindicalistas e expoentes do governo. O Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira, dia 13, em audiência privada no Vaticano, o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu por volta das 16 horas local, meio-dia aqui no horário de Brasília, na Casa Santa Marta, e foi intermediado pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández, que tinha se reunido com o líder católico em 31 de janeiro. Apesar do Vaticano não comentar sobre a reunião, alegando que se trata de um evento informal e privado, o Lula contou pelo Twitter que falou com Francisco sobre, abre aspas, um mundo mais justo e fraterno, fecha aspas. Já segundo o Instituto Lula, que publicou 2 fotos do encontro, o Papa e o ex-mandatário discutiram, abre aspas, soluções para as injustiças e desigualdades do mundo, fecha aspas. Uma das imagens divulgadas mostra Francisco abençoando o petista com uma mão em sua testa. Esse texto foi retirado do terra.com.br. Agora confira as imagens aí do encontro entre o ex-presidente Lula e o Papa Francisco. E para encerrar, vamos com a previsão do tempo em algumas cidades
que não citamos no Jornal da Rede Prado, começando por Varginha, em Minas Gerais. Amanhã a mínima é de 17, a máxima é de 29. Para você do sul de Minas, é capaz de chover. Chuva de 10 milímetros, as chances são de 80%. Vamos então lá de Minas Gerais para Natal, no Rio Grande do Norte. A mínima é de 24, a máxima é de 32. Apesar de fazer um pouco calor, vai chover também na capital, aí Potiguar. A chuva 15 milímetros e as chances são 80%. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, azar para quem está de férias. E para encerrar, vamos então lá da região Nordeste para o Sul, para Florianópolis, capital catarinense. A mínima é de 20, a máxima é de 30, não tem chuva, 0% de chance de chuva. Tá falando que amanhã será parecido com hoje, só com algumas nuvens, não chove, um dia mais ameno. Essa edição do Boletim Notícias da Redação vai ficando por aqui. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser aqui mesmo no YouTube. Nós nos vemos em breve. Tchau, tchau.